Bom dia, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 24 de julho, demos graças a Deus pela nossa vida. Componente curricular é Ciências. Vamos dar início aos conteúdos do terceiro bimestre no apostilado novo, páginas 94 e 95. O conteúdo é Organização do Ambiente. O objetivo deste capítulo é revisar sobre o ecossistema que vimos lá no início do ano, ampliando o conhecimento. O que é um ecossistema? É um bioma onde tem a vida animal e vegetal. Também é formado pelas interações entre os componentes bióticos, como os organismos vivos, que são os seres vivos, plantas e animais. Os componentes abióticos, que são os elementos físicos e químicos, ar, água, solo, nuvem, céu, enfim, dentre tantos outros. Então, vamos observar lá nas páginas 94 e 95 a imagem que aparece e responder as questões. A imagem representa um ecossistema? A caverna e o lago também são ecossistema? Sim, a imagem representa um grande ecossistema, onde o lago, a floresta, a caverna, o solo ou as árvores de grande e pequeno porte fazem parte de um ecossistema. Quais os seres vivos presentes nesta imagem? Só observar e relatar. Há elementos não vivos nessa imagem? Quais? São os elementos abióticos. No caso, os exemplos, o solo, as rochas. Aí vocês vão citar desta forma. Em sua opinião, os seres que vivem dentro da caverna são os mesmos que vivem na mata? Justifique. Opinativo. Página seguinte, fatores bióticos e abióticos. Então, o que são fatores bióticos e abióticos? Observe a imagem e faça uma lista de todos os seres vivos que identificaram. Os seres vivos. Então, os seres bióticos aqui. Tem espaço que vocês vão relatar abaixo. Os seres vivos são os elementos bióticos do ecossistema. Diferentes espécies convivem e estabelecem relações umas com as outras. O hipopótamo se alimenta de plantas e o jacaré de outros animais, por exemplo. Além dos seres vivos, existem fatores na imagem que não apresentam vida, chamam abióticos, como a água, o solo, o céu, etc. Relacione os seres vivos identificados na atividade anterior aos fatores abióticos indicados. Então, no que os seres vivos dependem dos fatores abióticos? Então, os bióticos dependem dos abióticos. A água. Todos os seres vivos, a saber, os da ilustração, dependem de forma direta da água para sobreviver. Afinal, esse recurso é essencial para que possam matar a sede, abrigar-se, sustentar-se, etc. O ar. Todos os seres vivos, a saber, os que aparecem na ilustração, dependem da forma direta do ar para sobreviver. Quem que vive sem ar? Por utilizar esse recurso para respirar, sustentar-se. Então, nós, esses últimos tempos, nós estamos usando máscara. Às vezes, quando estamos andando, pelo fato de estarmos com a máscara, dá a impressão que nos falta o ar. Então, como seria
o ambiente se não tivesse o ar. O sol. Todos os seres vivos, a saber, os da ilustração, dependem da forma direta do sol como fonte de energia, seja para a alimentação dos seres ou para outras formas de dependência do sol. Nós vimos anteriormente que as plantas dependem do sol, da sua energia para se alimentar. No capítulo anterior nós vimos sobre isso. Abaixo, no número 3, se não houvesse água em um rio, haveria jacarés nesse ambiente? Se o clima dessa região fosse frio o bastante para nevar a maior parte do ano, observaríamos as mesmas plantas e animais nesse ambiente? O que vocês acham? Aí o espaço é bem curto, vocês podem responder no caderno, que fica mais tranquilo para vocês responderem, porque ali está bem apertadinho. Equilíbrio e desequilíbrio. A maioria dos ecossistemas naturais do planeta é capaz de se sustentar, ou seja, possui quantidades equilibradas de fatores abióticos e bióticos necessários para se manter. No ecossistema apresentado na imagem anterior, havia água no lago, na cachoeira. Vimos que os seres vivos, animais e plantas utilizam a água e dependem dela para viver. A própria natureza, por meio de chuvas, repõe a água do ecossistema. Desde que a água perdida pelo ambiente seja menor que a água reposta pela natureza, haverá água para os seres vivos. Nesse caso, podemos dizer que o ecossistema está em equilíbrio. A araucária e o caxinguelê. Veja a imagem de uma planta araucária, é uma das plantas mais altas que existem na natureza. A mata da araucária é um ecossistema brasileiro que chama a atenção por apresentar inúmeras araucárias, uma árvore enorme, geralmente conhecida por sua semente, o pinhão. Acredito que todos vocês já tenham visto um pinhão, que é algo que come-se muito em épocas de festa junina. Cozinha, tira a casca e come-se. A imagem que aparece ao lado da planta araucária. Muitos animais desse ecossistema, aves, bugios é um animal pouco falado esse nome, mas retrata-se aos macacos, fala-se bugios. Esquilos dependem da araucária para construir abrigos em seus troncos ou consumir suas sementes, os pinhões, ou os insetos que percorrem seus galhos. No entanto, alguns animais também ajudam as araucárias. O caxinguelê é um esquilo que enterra várias sementes de araucária para consumir depois, mas ele não consegue comer todas. Então, o que acontece? As que sobram germinam e formam novas araucárias. Então, vejam que interessante. Considere que uma grande área será desmatada para construir um condomínio e serão retiradas todas as araucárias desse local. O que vai acontecer? O que ocorrerá com os animais como o caxinguelê, que depende das araucárias? Na letra B. Essa atividade irá impedir o caxinguelê de reflorestar
área com araucária, justifique. A retirada das araucárias irá alterar o equilíbrio do ecossistema? Justifique. Então, logicamente que sim. E por que vai alterar? Na página seguinte, população e comunidade. Observe a imagem que aparece abaixo. São vários peixes. Quantas espécies de peixes você vê na imagem acima? Aí vocês vão estarem colocando. Você está identificando o nome dos peixes. Mas quantas espécies diferentes tem aí? Quantas populações de peixes você vê na imagem acima? Desenhe no espaço uma ilustração de cada espécie de peixe que você identificou na imagem. Na página seguinte, assinale os itens que representam populações. Então, aqui eu vou dar as respostas para vocês. O conjunto de alunos e alunas de uma sala de aula representa uma população, como nós já falamos lá em geografia. O conjunto de alunos e alunas de sua sala e a professora ou professor. Todas as pessoas que se encontram dentro de uma escola neste momento. Todos os mosquitos Aedes aegypti que vivem atualmente em uma cidade. Então, aqui todos fazem parte de uma população ou de uma comunidade. Na número 3, assinalem os itens que apresentam comunidades. Aí vocês vão ler e vão assinalar os itens que vocês já identificam como comunidade. Então, são essas atividades de ciências para sexta-feira. Leiam as páginas seguintes, que vêm com alguns textos informativos, para que na próxima aula vocês já estejam inteirados do conteúdo. Um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um e fiquem com Deus. Um grande beijo.